Pastor, a primeira pergunta, onde a gente vai começar, o que é a Assembleia de Deus? Pode explicar rapidamente como funciona a Assembleia de Deus, suas doutrinas? A Assembleia de Deus hoje é uma denominação evangélica pentecostal, né? Aqui no Brasil, por exemplo, é a pioneira do movimento pentecostal no Brasil. Nós tínhamos igrejas evangélicas antes da Assembleia de Deus, mas não elas são denominadas tradicionais ou históricas. Ou seja, não se tinha o movimento pentecostal, que eu posso depois até, do decorrer, a gente deve falar, explicar um pouquinho o que é esse movimento pentecostal. Então, hoje a Assembleia de Deus ela é a maior denominação evangélica do Brasil e ela também é a maior denominação pentecostal, uma das maiores denominações pentecostais do mundo, né? É a Assembleia de Deus. E aqui no Brasil ela é uma igreja que a Assembleia de Deus é heterogênea. Existem algumas denominações que são bem homogêneas, tem uma organização única, não é? A Assembleia de Deus ela é diferente, ela é bem heterogênea, tem várias convenções, né? E nessas convenções vários ministérios e existem muitas ramificações, né? Mas a gente tem a principal convenção, a mais antiga, que é a CGADB, e dentro da CGADB existem as convenções regionais, né? Agora, existem outras convenções que não estão ligadas mais à principal, a mais histórica, que é a CGADB, né? E existe também aquelas igrejas, a Assembleia de Deus, que não estão ligadas a nenhuma convenção, Uhum. né? Mas todas têm uma linha pentecostal e uma linha doutrinária, né? E costumes parecidos. Existe hoje algumas Assembleias de Deus que têm deixado aqueles costumes tradicionais, mas é uma igreja que tem prezado assim pelos costumes tradicionais, os bons costumes, né? Mas a regra de fé e prática é a palavra de Deus. Isso é que é o comum de todas as Assembleias de Deus, né? Amém, amém, que bom. Até porque a gente vê, quando a gente passa na rua, a gente vê Assembleia de todo jeito, diferente. Exatamente. Sim, e, É, e até o senhor falou que ela foi a primeira igreja evangélica a chegar aqui no Brasil. E a gente vê que a Assembleia de Deus ela tem em todo lugar. Basicamente, se a gente for no interior, onde não tem nada, vai ter lá uma Assembleia de Deus. exato. O senhor acha que por ela ter sido. Ela é a primeira igreja pentecostal. Sim. Existiam outras igrejas evangélicas, né? Mas, assim, do movimento pentecostal, ela foi pioneira. Sim. E o que acontece? E a visão dela muito missionária, certo? E com a crença na atualidade dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo, curas divinas, profecias, e uma visão missionária, extremamente missionária, fez com que a Assembleia de Deus pudesse estar em todo canto, né? Porque existem denominações evangélicas que não têm essa visão tão missionária, vamos dizer assim. Existe denominação, por exemplo, que só realmente existe em grandes metrópoles, grandes cidades, Aham. né? Mas quando os nossos pioneiros, Daniel Berg e Navingre, tinham uma visão missionária, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, então a Assembleia de Deus ela tem essa visão. Então ela pode estar tanto num bairro muito nobre, numa cidade muito, né, muito cheia de comércio, muito de poder aquisitivo alto, como pode estar numa favela, até num povoadozinho dentro do mato, lá na zona da mata, no sertão, mas onde tiver gente tem uma Assembleia de Deus. Então, é isso que caracterizou. Nas grandes cidades, por exemplo, históricas, né, já chegaram para mim para dizer assim, olha, pode faltar tudo, mas, por exemplo, as cidades mais históricas, aldeias, povoados do Brasil, interior do Brasil, se for bem histórico, vai encontrar uma igreja católica, Aham. mas também uma Assembleia de Deus. É, né? eu não sei se tu lembra, Diego, a gente fez uma viagem esses dias, a gente passou por um vilarejo que assim, ficava no meio do nada, o Do nada. acontece. E assim, tinha um vilarejozinho, acho que tinha umas 10 casas, fui lá pra Ilha de Santa Aleixo, Sim, Barra de Siriaém. Só tinha assim, era mato um lado, mato do outro. A gente viu um povoado, mas Isso. eu notei que no meio do povoado tinha uma Assembleia de Deus lá, pequena. Eu falei, caramba, até eu é. pensei, nossa, assim, só tem um povoado pequeno, pouca gente, mas tinha uma Assembleia de Deus lá pra marcar Exatamente. presença como... E assim, às vezes você passa assim no interior, né? O presbitério está aqui perto da gente, ali de Limoeiro, do interior, e às vezes você só vê mato de um lado do outro e uma Assembleia de Deus, a gente fica pensando, meu Deus, quem é que vai fazer parte aí? Quem é que vai para culto aí? Né? Mas são pessoas que moram nos centros mais urbanos, assim, comerciais de interior, nas cidadezinhas, e vem andando quilômetros, às vezes, para poder chegar e cultuar ali. Né? É muito interessante. Quando eu era mais jovem, tinha um ditado assim, não tem nada mais famoso do que a Coca-Cola e a Assembleia de Deus.
Era o que na época diziam muito isso. Aham. Né? A Assembleia de Deus é famoso como a Coca-Cola. Aham. Realmente é uma denominação, se a gente for observar a história da igreja e das denominações, a gente vai ver que é uma igreja nova. Uma igreja que completou 111 anos no Brasil, é extremamente nova para dentro do histórico de 2.000 anos de cristandade, da história da igreja. Não é? Mas extremamente missionária, com uma visão muito missionária. E isso fez com que ela crescesse de forma tão espetacular. Outra coisa que eu já, na faculdade mesmo, quando eu estava fazendo faculdade, história das religiões, etc., e às vezes há comentários de pessoas até que diziam o seguinte, que a Assembleia de Deus consegue chegar em lugares que nem o poder público chega. É verdade. Como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, um Banco do Brasil, um órgão público, às vezes não chega, mas uma Assembleia de Deus está. Agora, claro, não é aquela igreja, um templo enorme, né, suntuoso, com luxo. Não, vai ser uma igrejinha pequenininha, simplesinha, mas é uma Assembleia de Deus. Às vezes com o nome agarranchadozinho e tal, mas é uma Assembleia de Deus que muitas vezes o poder público nem está ali, mas a Assembleia de Deus está. E isso é muito bom, porque ela não tem só o lado espiritual, que é primordial. Ela tem um lado social, É isso que eu ia muito falar. importante. Ela não deixa de dar assistência social, sabe, dentro do possível. As maiores têm até creche, tem escolas, etc. As menores, pelo menos uma cestazinha básica, ela vai estar dando tanto a quem é da igreja, como também a quem é da comunidade. Né? E isso é muito importante para a sociedade, principalmente nossa, que tem uma desigualdade econômica muito grande. Muita gente pobre, muita gente carente, certo? E que às vezes o Estado não consegue alcançar, mas aqueles missionários, os irmãos, as irmãs, aquela igreja vai e consegue dar uma assistência, né? Isso é muito bom. Não, é bem legal. E tem uma coisa que a gente vê muito na Assembleia. E assim, eu acho que é um senso comum, converso com muitas pessoas, as pessoas veem isso. Muitas vezes as pessoas veem muita simplicidade na Assembleia de Deus. Eu não sei se é uma característica que ela veio com o tempo ou se realmente foi da história da igreja, dela ser uma igreja assim, que cuida dos que mais precisam, a igreja que, percebe-se falando assim, a igreja do povo, não é uma igreja de, essa igreja aqui é de uma elite, essa igreja é de um grupo. Eu não sei se essa é uma percepção Pelo minha, menos né? o que eu chego a ver é muitas igrejas assim foca em banda, foca muito em quem tá no púlpito, Boa. tudo. A Assembleia de Deus dá oportunidade pro irmão que tá sentado lá no Isso é muito fundo, legal. dá irmão pra pessoa que tá visitando. A Assembleia de Deus, eu vejo isso, que ela abrange bastante para a pessoa crescer dentro dela, independente se você é formada, se você não sabe ler, não sabe escrever, mas essa pessoa tem oportunidade dentro da Assembleia. Realmente, o que acontece? Os pioneiros, Daniel Berg e Navin, que eram missionários suecos, eles eram homens muito simples. E eles tinham uma visão extremamente... É triste a gente falar, porque ultimamente, por exemplo, no nosso momento, infelizmente, para alguns, não é, a igreja se tornou algo de visão mercantilística. Era algo que tinha que acontecer, tem que acontecer, porque Jesus mesmo falou que surgiriam falsos profetas que iam fazer muitos, né, de comércio, etc. A gente tem, infelizmente hoje, não digo só na Assembleia de Deus, acontece também, mas em outras denominações, que existe essa visão maléfica, certo? Na época dos pioneiros, aqui, Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles não tinham... A coisa era tão simples e uma sinceridade tão grande, uma simplicidade e uma visão de reino de Deus primordial tão grande, que eles não patentearam o nome. Começa logo por aí. Começa logo por aí. Porque a visão deles realmente era alcançar as almas. E a mensagem era muito simples. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Né? Então, uma mensagem simples, com uma visão totalmente missionária, não importa quem vai aceitar Jesus, quem vai fazer parte da igreja. Né? Qualquer alma é importante, pode ser o favelado, pode ser o analfabeto, pode ser a pessoa de cor escura, o afrodescendente, pode ser quem for. A pessoa mais simples tinha uma importância. Né? Então, isso virou uma cultura dentro da igreja, e de modo que as pessoas simples eram abraçadas, certo? E a forma de trabalhar nos cultos, por exemplo, de dar oportunidade, inclusive até
pastores. Hoje se exige o seminário, hoje se exige um pouco mais de conhecimento dos líderes atuais. Mas na época não tinha nem essa exigência. Eles viam uma certa vocação espiritual, certo? E as pessoas eram levantadas como líderes, às vezes até sem ter uma formação, né? Sem falar bem, sem ter muito conhecimento, mas liam a Bíblia, tinham um talento de pregar, tinham uma vocação espiritual e eram colocados como líderes, certo? E isso trouxe uma certa valorização às pessoas simples. Eu lembro que eu estava fazendo um curso, né, a pós-graduação, e o professor, dando aula de pós-graduação, ele disse assim, vocês precisam entender o seguinte, às vezes o camarada é um camarada simples, é um camarada que não estudou muito, é um camarada que está no mundo ali, está bebendo, está fumando, está fazendo as coisas e tal, de repente ele se converte, vai para a igreja e com pouco tempo, daqui a pouco ele está de paletó, de gravata, sabe? E daqui a pouco dá uma oportunidade para ele falar. Então o sujeito se sente valorizado, reconhecido, resgata uma certa cidadania para aqueles que estão à margem. Então a Assembleia de Deus, no lado social, ela tem esse valor muito importante. A pessoa vivia na margem da sociedade, né? Às vezes até em crimes, certo? Em delitos, e sem nenhuma cultura, sem nenhum conhecimento, certo? De repente a pessoa ela é estimulada a ler a Bíblia, ela é estimulada a vir de uma gravatinha, de um paletó, né? E daqui a pouco está tendo a oportunidade para se expressar, para falar, e a pessoa resgata uma cidadania que a pessoa nem vivia. Então é o lado social do trabalho da Assembleia de Deus, porque as outras igrejas tradicionais não trabalhavam tão assim, né? Ainda hoje não trabalham tão assim. Para uma pessoa ter uma oportunidade para dar uma palavra, realmente tem que passar por muito processo, que existe um lado bom nisso, mas existe um outro lado que eles não trabalharam muito, né? E a Assembleia de Deus, ela vem, assim, de valorizar, seja lá quem for. É uma pessoa que crê, é uma pessoa que tem dado um bom testemunho, é uma pessoa que as pessoas começam a ver que ele tem um certo talento, um certo carisma, um certo chamado, e aí não burocratiza, né? E que isso fez com que também a igreja crescesse muito, muito. Porque a Assembleia de Deus, assim, rapidamente ela abre uma igreja. Porque ela não burocratiza, sabe? Existe o lado ruim, porque muitas vezes daqueles que estão ali na frente falta um pouco mais de aperfeiçoamento, de sabedoria, vamos dizer assim, de uma certa intelectualidade, certo? E isso não é bom. Mas, por outro lado, um avanço é muito grande. Então, uma igreja, vamos dizer, uma igreja tradicional, para abrir uma igreja, ela pode demorar, assim, sei lá, 5 anos, 6 anos. A Assembleia de Deus, dentro de 1 ano, já está, daqui a pouco, está com uma congregação. É verdade. Né? Porque ela não tem aquela burocracia. Você abre um ponto de pregação, aquele ponto de pregação começa a ter muita gente, ali já vira uma congregação, não é? E daqui a pouco vai crescendo, e dependendo da região do país, aquela congregação pode virar uma igreja, e até uma igreja autônoma. E com isso, um avanço é muito grande. Muitas almas, né, vão aceitando Jesus, e a igreja cresce com facilidade, certo? Isso é um lado bom. Tem um outro lado também, né? Porque tudo tem um lado ruim e um lado bom. Né? Claro. Existe também um lado ruim de se abrir tão rápido por conta de algumas qualificações. Existem, às vezes, pessoas que não têm tanta habilidade ou intelectualidade, que às vezes tem até um certo chamado, mas não tem uma certa preparação. E aquilo pode trazer um dano. Né? Mas tem um lado muito bom de ser simples, rápido, de alcançar com facilidade, fundar trabalhos e avançar. Assim como também a forma da Assembleia de Deus ser dirigida também, assim como um pastor que ele consegue administrar, certo? Sem muita burocracia. Né? Na Assembleia de Deus, o pastor seria a maior autoridade, assim, depois de Cristo. No caso, é o pastor-presidente do ministério. Né? O pastor-presidente do ministério, dependendo da convenção, ele seria a maior autoridade. E ele tem um poder administrativo muito forte, porque é como se fosse num sistema presidencialista, podemos dizer, que o presidente tem muito poder para executar, né, a sua ação. Né? Mas se a gente pegar, por exemplo, a presbiteriana, que já é diferente, o pastor já não tem tanta autoridade. Ela depende de um conselho de presbíteros. Até para tirar, um jarro de um canto para o outro, certo? O pastor pode querer fazer isso. Não, mas vamos ouvir o conselho. E aí ouvir o conselho, aí aquele debate, um tem uma opinião que sim, outro tem uma opinião que não. Daqui que tira o jarro de um canto para o outro,
você já perdeu muito tempo, sabe? Verdade. E o pastor, tendo mais autoridade, ele consegue tomar decisão mais rápida e as coisas andar mais rápido. Que tem o lado bom e também tem o lado Tem o ruim. lado ruim, é O verdade. lado ruim é de uma tirania, né? Às vezes acontece de um poder muito centralizado e aquele pastor passa, se ele não for uma pessoa sensível, democrática, se ele não for uma pessoa humana, mais humana, não é verdade? Ela começa a tomar decisões isoladas que pode ser prejudicial, certo? Mas, por outro lado, a facilidade de avançar, de não depender de uma reunião de aprovação de conselho, de marcar isso, aquilo, não. Ele toma aquela atitude, manda e vai lá e tem o recurso e toca e vai e anda. Né? Então, como tudo tem dois lados, a gente tem esse lado bom também da Assembleia de Deus, né? Com certeza. Aí realmente vai da sabedoria do pastor, né? Como o senhor falou, Exato, se o pastor realmente tiver esse direcionamento de Deus, ele vai conseguir levar a igreja e vai fazer com que ela cresça. Exatamente. Isso. E, no caso, o pastor presidente, ele é o que toma decisões mais difíceis, né? Como o senhor deu o exemplo de presidente, o presidente ele toma uma decisão para toda a igreja, mas dentro da igreja também tem algumas pessoas que podem tomar decisões que estão à frente de algumas coisas, né? Isso? Porque tem os departamentos, né? Tem os órgãos dos departamentos da igreja, cada um vai ter a sua liderança, e dentro do seu eixo de atividade, o líder, o dirigente, ele vai ter um certo peso de responsabilidade, de tomar decisões, etc. O que ele não... Agora, vai ter coisas que precisam, realmente são mais, vamos dizer assim, mais difíceis, decisões mais difíceis de tomar, ou que exige mais um poder, vamos dizer assim, econômico, um financiamento, né? Então, isso vai para a diretoria da igreja. E na diretoria da igreja, o pastor presidente, ele que tem a palavra, não é? Mas outras decisões podem ser, que são delegadas, né? Pode o seu dirigente daquele órgão, ou até um evangelista, um presbítero, ou dirigente daquela congregação, dependendo da situação, ele também tem uma certa autoridade para tocar as coisas, não depende tanto do pastor presidente. Né? Mas existe coisa que tem que chegar na diretoria da igreja. E na diretoria da igreja, o pastor presidente tem liberdade, autoridade para trabalhar com as suas decisões, de ser abraçado e tocar adiante. Né? E existe, como eu falei aqui, existem outras igrejas que, mesmo tendo uma diretoria, mesmo tendo um pastor, mas ele não consegue tomar decisões importantes. Ele precisa reunir o conselho de presbíteros, no caso da presbiteriana, em outros casos também, para poder tomar aquela decisão. Né? E às vezes isso atrapalha de um projeto, de uma visão missionária. Se torna mais burocrático, né? Exatamente. Legal. E aí isso aí impede um pouco, né? Às vezes, o crescimento da própria igreja. Né? Pois é. Então, o crescimento da Assembleia, a gente vê que tem todo o lado espiritual, mas a forma como ela trabalha fez com que ela realmente crescesse e a gente conseguisse encontrar em todo lugar. A visão administrativa, a visão social, a visão de... Também tem um peso também para o crescimento da igreja, né? Legal. Exatamente. Legal.